E nós começamos mais uma semana aqui no Liberdade de Opinião, indo até o Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. A gente teve de atrasar um pouquinho o início do Liberdade de Opinião, porque o Sidney Rezende ainda não tinha conseguido combinar a gravata e o lenço, porque geralmente o Liberdade de Opinião começa às 9 horas da manhã, não é, Sidney? Desde que a CPI da pandemia começou, nós adiantamos o horário às terças, quartas e quintas, dias de sessão em Brasília, para 8h20, para que 9 horas a gente já pudesse ir a Brasília e acompanhar a pandemia. Mas isso gerou alguma confusão, viu, Sidney? Porque você sabe que você e o Alexandre têm uma audiência cativa. Tem gente que vem aqui num determinado horário para acompanhar o Liberdade de Opinião. Então, quero alertar a todos que nos acompanham sempre, que gostam de ouvir o Sidney e depois o Alexandre Garcia, que a partir de hoje, até o fim da CPI da pandemia, são pelo menos 3 meses, né? Já temos praticamente um mês completo, o Liberdade de Opinião começará às 8h20 da manhã. Já neste novo horário, nós demos uma pequena atrasada, Sidney Rezende, por causa da entrevista importante que nós fizemos agora há pouquinho com o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, atraso providencial para que você pudesse combinar mais uma vez, de maneira absolutamente elegante, esse lencinho aí com essa gravata, coisa maravilhosa. Parabéns, viu, Sidney? Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Sempre uma alegria enorme abrir essa semana conversando com você. E os nossos telespectadores já sabem, tudo que há de errado, meio confuso, nem sempre sai muito bem, é minha responsabilidade. Mas ainda bem que tem o Colombo aí no comando, que acerta sempre. Então esse equilíbrio é muito bacana. Não, a entrevista foi ótima, vocês fizeram muito bem. Eu acompanhei o que o senador Omar Aziz disse aqui. Eu quero até fazer um apelo, isso é sério, tá, gente? Estou aqui bem-humorado, porque eu gosto realmente de começar a semana e o dia dessa forma. Mas vamos tentar, eu peço ao senhor e à senhora essa compreensão, essa atenção e paciência, tanto para mim, eu vou falar pelo Alexandre também, né? Gente, vamos acompanhar os fatos, vamos comentá-los, vamos conversar. Como o quadro se chama Liberdade de Opinião, é possível que a sua opinião não coadune, não concorde com a nossa, mas um pouquinho de serenidade, tranquilidade, porque é dessa forma que a gente vai construir um país melhor. E os temas de hoje, eu tenho certeza, serão sensíveis, sabe, Colombo? Muito delicados, muito sensíveis. Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de paciência, gente. Vamos manter o diálogo. Esse canal diálogo, ele é fundamental. Porque se a gente começa a brigar, a discutir, um xingar o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu estou pronto aí para tentar manter esse equilíbrio que eu estou pedindo a todos. Eu próprio já começar no início da bola aqui fazendo isso. Então, eu estou à sua disposição. Vamos lá, então, Sidney. Vamos falar sobre o evento de ontem, que teve como presença fundamental o presidente Jair Bolsonaro. O evento que provocou muita aglomeração, tinha muita gente, né? Muitos apoiadores do presidente. Ontem, um passeio com motociclistas pelo Rio de Janeiro, foram mais de 30 quilômetros pela cidade. O ponto final, Aterro do Flamengo, Zona Sul. Tanto o Bolsonaro quanto os apoiadores, ou pelo menos a maioria deles, estavam sem máscara. Foram pelo menos 20 viaturas, 1.000 agentes da polícia mobilizados para fazer a segurança. Logo depois de encerrado o passeio de motocicleta, o presidente fez um discurso em cima de um carro de som, falando sobre diversos aspectos, um deles retomando críticas às medidas de restrição para o combate à Covid. Bolsonaro voltou a dizer que o exército dele não vai às ruas para manter pessoas em casa. Vamos acompanhar. Falam que eu deveria ter decretado o lockdown nacional. Fique bem claro para vocês, o meu exército brasileiro jamais irá às ruas para manter vocês dentro de casa. O meu exército brasileiro e a nossa polícia militar, a nossa polícia rodoviária federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por democracia e realmente fazer com que o nosso país mude. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre esse passeio de motocicleta do presidente Jair Bolsonaro aí pelo Rio de Janeiro. O que é que ele significa, sobre diversos aspectos, político, sanitário também?
Bom, primeiro de tudo, Colombo, é muito importante que os brasileiros se preocupem com o futuro do país e que discutam isso não só em período eleitoral, que a gente realmente acompanhe o noticiário, que a gente converse dentro da nossa família, na igreja, na escola, quando possível, né, isso for permitido, porque naturalmente a escola é para ensinar, é para aprender, mas há os espaços também onde você pode fazer essa expressão, essa participação dos destinos da nação. Então, isso é muito, muito importante e eu acho que esse direito a livre pensar e se expressar é fundamental. Então, sobre isso eu acho muito bom, na verdade, salvo quando você tem em manifestações em geral, não é de ontem não, mas em geral, qualquer coisa que você veja que tem a intenção de desestabilizar as instituições, a democracia, ou tem um princípio totalitário, político partidário cruel ou criminoso, aí não, acho que aí nós não estamos falando desse tipo de manifestação. Falamos daquela que se discute mudar, melhorar, ativar, isso é muito importante. O risco desta manifestação de ontem, você já listou na sua introdução. A aglomeração, ela é terrível, ela é logo de cara um sinal péssimo para os brasileiros, achando que nós estamos num momento de normalidade e que podemos estar juntos e colados desta forma. Muita gente sem máscara ontem. No palanque, todo mundo estava sem máscara. É curioso, porque o presidente, por exemplo, habitualmente, o presidente Bolsonaro não usa máscara, raramente usa máscara aqui em território nacional. Mas quando logo depois dessa manifestação ele chegou ao Equador e pisou em solo equatoriano, ele estava de máscara. Então ele tem, na verdade, uma compreensão, talvez que internamente não precisa usar máscara, mas ele sabe, quando chegou em outro país, o quanto isso é importante. Houve uma mobilização e tinha que haver mesmo de segurança, uma mobilização grande, você lembrou bem, mais de 1.000 homens da Polícia Militar, se teve também a convocação de 60 agentes para manifestação pela Polícia Rodoviária, a Guarda Municipal estava lá com a 7 Rio também, eles não disseram quantas pessoas, mas essas pessoas todas estavam lá, utilizaram-se também helicópteros e tudo mais, 20 batalhões da PM foram mobilizados, se gastou R$500 milhão só nessa infraestrutura, fora o resto, eu digo de policiamento mesmo. Ontem me chamou a atenção, eu vi uma fotografia do comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Coronel Figueiredo, também sem máscara. Ele também estava sem máscara, numa foto, inclusive ao lado do presidente, abraçado ao presidente, sem máscara. Então, é ruim em termos de sinalização, é ruim em termos sanitários de saúde. É provável que alguém possa ter contraído a Covid ali na manifestação de ontem, e tomara que não, mas se isso aconteceu, e é provável, a resposta o corpo dessa pessoa já vai ser apresentado aqui a pouco, 15, 20 dias, 30 dias, poderemos ter o caso já repercutido. Então, nós não estamos no momento de manifestações desta monta, embora sempre é tempo de pensar o país e expressar o que você entende. Isso é muito, muito importante dizer, porque se nós não estivermos unidos com um só propósito, nós vamos continuar com esta marcha crescente de mortos. Já estamos com 450 mil mortos no dia de hoje, então nós estamos caminhando aceleradamente para 500 mil de brasileiros. Gente, o pior não passou não, nós estamos no meio do pior. Vamos trabalhar para o melhor, que é quando chegar as vacinas, a gente superar esta fase. Mas precisamos com diálogo, união e meta definida de toda a nação. Se um puxar para o outro, para um lado, o outro para o outro, sem álcool em gel, sem máscara, sem a vacina, o resultado vai ser péssimo. O evento, liderado pelo presidente Bolsonaro, teve a presença de apoiadores e políticos, entre eles o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército. Ele também estava sem máscara ao lado de Bolsonaro no caminhão de som. Chegou de máscara de moto, mas no caminhão de som estava sem máscara. A participação do ex-ministro da Saúde gerou comentários de alguns senadores que compõem a CPI. Otto Alencar, que é médico, membro titular da comissão, disse à CNN que com essa atitude, Pazuello pediu para ser chamado novamente à CPI. Fato lamentável, um general do Exército da ativa tem um comportamento dúbio como tem o Eduardo Pazuello. Na CPI, quando ele foi de máscara, defendeu a máscara e hoje ele, a convite do chefe, que comanda ele, naquele palpite infeliz, um manda e outro obedece, vai para a reunião e tira a máscara. Eu fico assim a avaliar e devo deixar bem claro essa pergunta, onde está o comando do Exército Brasileiro, sendo ele general da ativa. Hoje, domingo, ele pediu para ser reconvocado e será reconvocado, sim.
Bom, Sidney, tem dois aspectos sendo muito discutidos sobre a participação do ex-ministro Pazuello no evento de ontem, né, que era um evento político. O fato de ele ser general da ativa, estar em um evento político de apoio a um governo do qual ele não faz mais parte, e o segundo, de ter ido ao caminhão de som sem máscara, dias depois de ter pedido desculpa aos senadores por ter sido fotografado em um shopping de Manaus sem o equipamento, admitindo que errou, que aquilo não voltaria a se repetir. E colocou as Forças Armadas, o Exército especificamente, que é a força que ele ainda está na ativa, numa situação que não deveria ter acontecido. Isso causou um grande mal-estar em boa parte dos seus colegas e companheiros do alto comando do Exército, até porque, sem máscara, ele tinha pedido desculpas, é um primeiro ponto, de respeito sanitário, à saúde e à população brasileira. Segundo, ele discursou num ato político, né? Isso é vedado, é proibido. O regulamento disciplinar do Exército estabelece no seu decreto 4346/2002, no item 57, anexo 1 desse decreto, que classifica como transgressão o ato de manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Então, para começar, ele atropelou isso tudo. E ele coloca as Forças Armadas para dentro do processo político quando se compreende que um ex-militar, né, já estando na reserva, possa seguir a sua vida e possa integrar qualquer governo. Mas ele sendo da ativa, ele tem essa prerrogativa e obediência que ele precisa, apesar dele ser secretário-geral, ele é adido, né? Adido da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sobre ser ou não convocado, vamos deixar isso para um comentário mais para o futuro, quando a CPI ratificar se vai ou não chamá-lo novamente para sentar naquela cadeira, já que ele esteve lá por 2 dias e, teoricamente, foi provocado em assuntos de ordem geral. Mas esta específica medida que a ação dele, desrespeitando o que determina o regimento, as normas militares, esta sim certamente levará a se apressar a reserva dele, né? Acho que é isso que o Exército vai fazer. Embora possa ter uma advertência, um impedimento disciplinar, repreensão, detenção disciplinar, prisão disciplinar, que eu acho pouco provável, licenciamento, exclusão, a bem da disciplina, mas eu acho que é isso que os militares vão ter que fazer inevitavelmente, colocá-lo logo na reserva e aí, pelo menos do ponto de vista burocrático, ele passa a responder para uma outra cartilha. E isso é motivo para reconvocá-lo para um novo depoimento à CPI, Sidney? Todo mundo pode ser reconvocado, sim, mas eu recomendo que seja feito mais adiante, né? É a minha opinião, porque é muito em cima, apenas para que se faça este exemplo de ontem, a peça principal, aí vira uma questão mais política do que técnica, embora condenável. Acho que o general Pazuello fez ontem um absurdo, né? Um desrespeito, abre precedentes gravíssimos, coloca uma mancha, inclusive, nesse relacionamento das Forças Armadas com a sociedade, tão respeitosa que é a Constituição brasileira, mas no momento que você tem um general da ativa, né? Da ativa participando de um ato desta ordem, é realmente assim bastante assustador e surpreendente. Não é bom para as Forças Armadas. Certamente os militares no futuro, que hoje não são generais, mas que chegarão a esta alta patente, essas pessoas haverão de refletir melhor o que vai acontecer. Acho que ele pode ser reconvocado sim, mas não agora. Espera-se um pouquinho mais. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolph Rodrigues, disse em entrevista à CNN que chegou a hora de convocar alguns governadores para prestarem depoimento na CPI. Randolph citou Wilson Lima, do Amazonas, Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, atual governador do estado. Para o senador, a CPI precisa apurar e entrar no caminho do dinheiro. Vamos acompanhar. Na hora do governador do Amazonas estar presente na CPI, e eu diria que hoje o governador do estado do Rio de Janeiro, principalmente com informações que temos na CPI, eu acredito que a CPI também tem que adentrar não só no caminho da ausência de vacina no país, não somente no caminho da negação da pandemia e das causas que levaram a 450 mil mortos. Eu acredito hoje que a CPI também tem que entrar no caminho do dinheiro. É necessário saber quais as informações que tinha o senhor Wilson Witzel, ex-governador do Rio. Me parece que Sua Excelência tem informações sobre a atuação de membros do Poder Executivo Federal lá no Rio de Janeiro, inclusive negócios. E parece-me que o senhor vice-governador também tem notícias sobre isso. E o senhor vice-governador, atual governador do Rio, também parece-me que precisa explicar esses acontecimentos de hoje.
Chegou a hora, Sidney, de começar a chamar governadores para ver como foi utilizado o dinheiro repassado pela União para o combate à Covid? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Acho que sim, que todos esses aí têm que sentar lá, mais adiante um pouco. Acho que tem que se esgotar melhor, né? Me parece que o relator Renan Calheiros, o próprio Randolfo, estão um pouco ansiosos demais, né? Um pouco mais de calma, puxar o novelo com calma, com documentação, detalhando-se operações, jogando luz em sombras ou lado ainda que não está totalmente iluminado. Faz esse trabalho primeiro, só para que o senhor e a senhora tenham noção do que estamos falando. Há 350 pendências que vão ter que ser analisadas pela CPI e, entre estas, 188 sugerem ouvir testemunhas, como, por exemplo, 9 ministros da administração federal, Paulo Guedes, Walter Braga, da Defesa, né? Walter Braga Neto, né, da Defesa, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Carlos França, Relações Exteriores, Damares Alves, né, Secretaria da Mulher, Anderson Torres, da Justiça, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Flávia Arruda, Secretaria de Governo, além de Marcelo Queiroga, que poderá voltar, quem sabe até para se reconvocar também, como nós tratamos agora há pouco, Pazuello. Eu acho que tem que se esgotar um pouco mais e eu, inclusive, acho que eles deveriam convidar chefes de áreas médicas e diretores de hospitais de Manaus para que eles possam esclarecer como foram aqueles 20 dias na prática. Qual é a solução que os médicos deram quando verificavam que as pessoas estavam ali necessitando de ar, angustiadas, agoniadas, que soluções eles deram, qual a saída que eles acham que podiam ter tomado e que caminho seguir naquele momento e se eles tomaram providências também. Esgota-se primeiro este horizonte de ordem mais geral e depois você desce para o detalhe. Aí sim, você vai seguir e prosseguir o dinheiro para os governadores e nós vamos ter cerejas do bolo lamentáveis ali também e amargas para a gente poder experimentar. Porque, de fato, se desviou muito dinheiro por aí, a julgar pelo que já se sabe e certamente com o peso da CPI pode-se, quem sabe, descobrir coisas novas que os senhores senadores, bem informados que são, talvez nem saibam, nem soubessem, nem imaginavam que tivesse acontecido. Portanto, discordo completamente. Eu esperaria um pouco mais, trabalha-se mais 1 ou 2 semanas, aí sim. A CPI ela tem 90 dias no seu todo, o primeiro mês apenas que nós estamos aí do caminho percorrido, 1/3 só. Então, acelerar isso agora, eu acho que é não investigar direito a primeira parte, jogar fumaça na segunda e isso tudo para acabar em pizza. Bom, em entrevista agora há pouquinho, antes do Liberdade de Opinião ao Novo Dia, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que o governo nunca apostou na vacinação contra a Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse. O que nós sabemos, e isso está claro não só para nós da CPI, mas para a maioria da parcela brasileira, é que eles nunca apostaram na vacina. Eles apostavam, vou repetir, o governo apostou na cloroquina, tratamento precoce e imunização de rebanho. Eles não apostam nem no isolamento, nem no uso da máscara, nem no uso do gel. Eles não apostam nisso. Muito menos na vacina, veja bem. Eles não apostam no uso da máscara, imagine o uso da vacina. Sidney, uma declaração importante dada agora há pouquinho aqui ao Novo Dia pelo presidente da CPI da pandemia. É o presidente da CPI da pandemia dizendo que a partir daquilo que ouviu até agora, conclui que o governo nunca apostou em vacina, mas em remédio sem eficácia comprovada para a doença e numa suposta imunidade de rebanho, que nunca veio e nem virá. Como é que você avalia essa declaração do presidente da CPI? Colombo, estamos muito próximos aqui de 1 ano do nosso quadro Liberdade de Opinião, né? Certamente temas que eu comentei há 6 meses, há quase 1 ano, há 8 meses, eu certamente acrescentaria alguma coisa, adaptaria, faria alguma análise que eu não fiz à época, mas eu jamais diria que não disse, que aquele não era eu, que aquilo que foi dito não corresponde ao que eu pensava na época ou algo desse gênero. Jamais eu vou dizer isso. Eu vou dizer a verdade dos fatos. Olha, com as informações que eu dispunha há 6 meses, a minha opinião era aquela. O que eu ajustei de agora, em comparação ao passado, com os elementos que eu hoje tenho da realidade atual. Então é preciso colocar e circunscrever as opiniões, as posições, as ações no curso deste 1 ano e alguma coisa da epidemia. Porque no início pouco se sabia, a própria OMS chegou a dar algumas recomendações que depois ela mudou de rumo, algumas soluções à época pareciam ideais, com o tempo já se racionalizou, melhorou, hoje sabemos muito mais e eu
Então, louvo e espero que no futuro nós aprendamos muito com essa epidemia para sabermos enfrentar novos desafios que a humanidade certamente terá, de problemas de ordem química e pandemias outras que podem vir a surgir no futuro, e que as novas gerações digam, olha, nos idos lá de 2020, 2021, a solução que os nossos brasileiros daquela época deram, aquela geração, foi essa. Isso aqui estava errado, isso aqui está certo. Por que eu estou fazendo essa longa introdução, Colombo? Porque o que aconteceu? O governo foi mudando, e compreende-se a sua opinião, mas ele foi mudando radicalmente. Durante muito tempo, o governo e o presidente entendiam que aquilo seria uma coisa rápida, que uma contaminação de rebanho seria uma boa solução, que se poderia liberar tudo, voltar ao trabalho sem qualquer problema de circulação, e que nós superaríamos isso muito mais rápido do que se imaginava. Ou mesmo que pudesse esperar um pouco mais a vacina, deixar aplicar nos outros países, depois ver os seus efeitos, não gastar dinheiro com isso. Quando Israel optou lá atrás em pagar caro pela vacina, eles colocaram primeiro o seguinte: primeiro o nosso povo. Vão pagar caro, mas vamos imunizar o nosso povo. E aceleraram esse processo. E hoje eles com isso já estão num estágio diferente do nosso aqui, já beirando uma normalidade e fazendo o seu país seguir junto aos seus rumos. Foi uma opção governamental. Você pode dizer, mas eu jamais tomaria essa decisão se eu tivesse o poder da caneta, da liderança lá em Israel. Eles fizeram esta opção. Nós optamos por um outro caminho. O nosso está nos levando a 450 mil mortos. Há algo errado nessa trajetória. Então, o senador Omar não está totalmente errado no que ele diz, mas é preciso se circunscrever também, que é mais fácil você aprovar, bater o martelo agora, que você tem todas as informações que não se tinha há 6 meses, mas que o governo negligenciou, achando que a coisa ia ser menos grave, eu não tenho a menor dúvida. Sidney Rezende, no Liberdade de Opinião, então amanhã, 8h20 da manhã, e será este o horário do nosso encontro, de segunda a sexta, até o fim da CPI da pandemia. Combinado, Sidney? Combinado. Nós não temos tempo hoje, mas eu tenho relatos tão bonitos de telespectadores que nos acompanham. Tem uma senhora, uma jovem, na verdade, que falou que a mãe dela tem Alzheimer. Ela abraça a televisão, Colombo, quando ela nos vê. Diz que nos acha bonitos, elegantes. A senhorinha adora. E ela contou essa história muito emocionada. Outro dia também um rapaz que frita hambúrguer. Ele veio me criticar e fiquei duro, né? Bem crítico, né? Eu demorei um pouquinho a mostrar o que eu pensava sobre o assunto e terminamos me convidando para quando eu fosse ao sul, fosse a hamburgueria dele. No Nordeste também tem um rapaz que vende quentinha. No final, você já almoçou? Falei, ainda não? Então vou falar com a CNN para liberar você mais cedo. Então as pessoas são maravilhosas, querem um Brasil melhor, sejam elas bolsonaristas ou não, seja ela mais à esquerda ou mais à direita. É isso que a gente tem que achar. Esse ponto de interseção de união nacional, briga assim, destruindo o outro, atacando o outro, ódio, eu acho que isso não funciona nada. Então um dia eu conto isso com calma. Fechado. Um dia a gente conta essas histórias todas aqui. Valeu, Sidney. Até amanhã, 8h20, então.